Olá, minha gente, olha o J. Ferreira na rede novamente. Alô, Brasil! Alô, mundo! E aí, vocês estão gostando daquilo que a gente está fazendo aqui do Recife? Recife, Pernambuco, falando para o mundo, plagiando lá aquele slogan da empresa Jornal do Comércio Antigo, etc. Pois é, mas nós estamos aqui, ó, diariamente, colado, fazendo jornalismo na web. É mole ou quer mais? Ó, deixa eu só falar uma coisa. A gente vai começar hoje chamando a atenção para os amigos, né? Esse número que você está vendo aqui, ó, tá certo? Presta atenção, é o número do nosso WhatsApp. Para quê? Para você nos ajudar a fazer o programa. Eu estou querendo saber informações suas. Onde é que você está? Ei, onde é que você está? Em que parte do Brasil? Em que parte do mundo? Vá, mande mensagens de texto, mensagem de áudio ou então de vídeo. Eu faço questão de mostrar aqui. O número é esse, tá bom? Agora, se você preferir, mande uma mensagem para o nosso endereço eletrônico que você está vendo também aqui na telinha, tá bom? Para mim vai ser um prazer enorme divulgar, falar o que você quer, ok? Mas chegou o momento do refresco. Vamos começar com o refresco. Eu tenho um sonho na minha vida, é conhecer a Suíça. Conhecer a Europa, países da Europa, não é verdade? Mas a Suíça aí me encanta, que é uma coisa impressionante. Genebra, que coisa linda, não é? Eu fico com inveja, me perdoe, tá, Zé Luiz, me perdoe, mas eu fico com inveja de ver você aí na Suíça, em Genebra, mostrando essa coisa linda que é esse país, tá bom? Então vamos com Zé Luiz, direto de Genebra, no nosso Giramundo. Aqui é o Zé Luiz, diretamente de Genebra, diante de um dos monumentos da cidade, que é o Jet d'eau. Inaugurado em 1886, a princípio com a finalidade de regularizar a pressão da água potável distribuída na cidade. Hoje é um dos marcos de Genebra, visitado por gente de todo o mundo. Realmente um dia de sol maravilhoso como hoje, a vista do lago, é tudo de bom. Pronto. Esse Jet d'eau, ele chega a 140 metros de altura, uma vazão de 500 litros por segundo, elevando 7 toneladas de água. Quem se ocupa dele é o Serviço Industrial da cidade, foi modernizado, né? E assim, em vários eventos, é utilizado para promover a cidade. É com você, Jota. Bonito, não é? Genebra, que coisa maravilhosa. Obrigado, Zé, obrigado. Bom, agora vamos à nossa entrevista. Hoje vamos falar de comida. Maravilha, não é? Parece que eu estou sentindo o cheiro de um feijão gostoso que está sendo preparado. Mas eu vou conversar agora com uma chefe de cozinha. Uma chefe de cozinha. Presta atenção, tá bom? Já está chegando aqui a nossa Andréa Runca, tudo bem? Tudo Como jóia. vai? Vamos conversar? Vamos sim. Pronto, por gentileza. É um pouquinho diferente, né, do dia a dia da senhora, né, que trabalha com produção cultural, chefe de cozinha. Aí se depara com o estúdio cheio aqui, é uma confusão danada, esbarra num, esbarra no outro, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter vindo. Tem uma similaridade, né? A gente trabalha com gente, você trabalha também com gente, então a gente se conecta nesse espaço, né? Mas olha, a senhora Andréa Runca, ela é chefe de cozinha e produtora cultural, tá bom? Escreve sobre culinária e gastronomia para revistas e presta consultoria para o desenvolvimento de cardápios temáticos, né? Como fez recentemente com o Comedouro Vitalino, lá de Caruaru. Mas o que significa cardápios temáticos? Jota, é uma construção que partiu de uma nova ideia que eu tive, né? Desde que eu adentrei sobre a gastronomia, eu queria fazer algo diferenciado e algo que realmente trouxesse esse afã gostoso que eu queria, né, para minha profissão. E eu sempre fui muito apaixonada por determinados tipos de personas, né?
algumas pessoas que me traziam e me remetiam à infância, me remetiam a estruturas profissionais exemplares. Então eu comecei a desenvolver estudos, né, sobre vida, sobre a parte profissional de determinadas pessoas ou situações históricas, e eu trazer através da gastronomia um pouco delas, ou dessas situações que pautearam a nossa vida brasileira. Sei. Né? A comida tipicamente brasileira. Agora é impressionante, né? Porque baseado em biografia de Nelson Rodrigues, por exemplo, né? O que seria um prato especial baseado na biografia desse ilustre escritor? Pois é, foi interessante porque há um tempo atrás nós tínhamos dentro de Pernambuco, em Recife, foi para Recife, era em Porto de Galinhas, a Fliporto, né? E ela estava homenageando exatamente Nelson, 100 anos de Nelson. Né? E eu tinha uma curiosidade, eu queria entender mais desse homem que realmente eu admirava, né, como escritor, como teatrólogo. E eu fui a Fliporto e eu comprei o livro, né, a biografia de Nelson Rodrigues, e eu comecei a ter curiosidades sobre o tema. Sei. E eu costumo dizer que eu fiquei realmente íntima desse escritor, porque eu passei 6 meses devagando sobre todas as pautas dele, toda a questão de escritura dele, né, toda a questão crônica que ele foi, um excelente cronista, né, chegou a ser 2 vezes mulher, né, Mirna, né, as mulheres escreviam para esse homem achando que estavam escrevendo para outra mulher e contavam confidências. Então, através disso, comecei a posicionar, porque assim, sempre que as pessoas falavam sobre Nelson, falavam sobre uma temática de comida francesa. Né, principalmente na Fliporto, uma técnica, uma cocção francesa. E eu achava assim, meu Deus, acho que Nelson é um exímio comedor de comida francesa. E eu fui estudar, e na verdade o que eu descubro de Nelson é que ele gostava de comida brasileira. Né? Ele gostava do feijão com arroz, do bife carioca. Apesar dele ser pernambucano, ele tinha traços muito fortes de carioca, porque ele foi muito pequeno, né, para o estado do Rio de Janeiro. Então eu desenvolvi toda uma temática contando a história de Nelson, desde o nascimento de Nelson, toda a sua infância, a ida, a rua que ele amava, que era a Rua do Sol, em Olinda, e trazendo todas as significâncias de Nelson até a sua morte, quando nesse cardápio eu me despeço quando ele falece. Né? Mas aí eu conto um pouco, através dessa história, do que é dito através dessa biografia e de outras, do que ele gostava de degustar. O leite, tão comum presente na vida dele, porque ele foi um homem que sofreu, teve, né, algumas patologias, e ele acreditava que o leite na época era uma crendice, que o leite era bom para as pessoas que tinham, né, cirrose. E aí ele começa a tomar esse leite, ele tinha uma gastrite infinita, que não passava por causa de outras patologias, então ele tomava. Então tudo isso está dentro dessa construção temática gastronômica que foi o cardápio de Nelson. E foi o meu grande boom, a minha grande descoberta nesse universo. Momentos Runca. Momentos Runca. É isso, né? Momentos Runca foi uma história que eu encontrei para poder falar um pouco sobre isso. Isso foi apresentado no Festival de Inverno, lá de Garanhuns. É assim, eu conhecia pessoas que tinham trabalhos maravilhosos como artistas, e eram artistas de linguagens diversas, né? Podia ser cantor, podia ser grafiteiro, podia ser ator, e eu construía com ele um cardápio que homenageava esse artista. E isso foi bater nos palcos da FIG. E foi um grato prazer, porque foi um momento muito gostoso, né, de compartilhar uma troca. Era uma troca, né? Conversar com eles, fazer algo numa linguagem gastronômica, e eles também faziam algo na linguagem do trabalho deles. Era realmente uma troca muito bacana e excitante para como que eu acredito que gastronomia é arte, entre muitas coisas. Olha, veja bem, a pessoa ser ser especializada em gastronomia, eu já soube, inclusive pela produção do programa, que a senhora é especialista em comida tipicamente brasileira, não é? Quer dizer, a minha grande paixão. O chamado feijão com arroz, numa linguagem de fácil entendimento, mas a senhora faz coisas mirabolantes com o cardápio brasileiro.
É mais fácil fazer isso ou prefere trabalhar com cardápio francês, por exemplo? Não, minha paixão é a comida brasileira, porque eu acredito que a comida brasileira é assim como todos nós. Ela é totalmente miscigenada, né? Assim, você falou do feijão com arroz, né? Nós, com a colonização, fomos introduzidos a gramínea, que é o arroz da Ásia, da África, né? Eles trouxeram através dos portugueses, dos africanos, e o feijão, que pode ter vindo do México, que também tem espécies no México, isso bem 7.000 anos antes de Cristo, né? Que foi comercializado, cultivado, trazido à tona como um alimento comum para eles, e foi trazido pelos portugueses, e aqui chegou e se tornou uma referência nacional. Óbvio que em alguns lugares do país existe uma questão de se alimentar mais daquele insumo, mas é uma comida que está desde o aipoque até o suí. Né? É uma comida muito comum. Então, assim, comida brasileira, na verdade, é uma comida que é desenvolvida através desses adentrados de várias regiões do mundo. Mas nós temos também a nossa comida, né? Que são dos nativos. E que foram, por questões históricas, em muitas regiões disseminadas, como a própria espécie nativa do nosso país. Né? Nós temos técnicas, às vezes eu sou perguntada quais são as técnicas que o Brasil desenvolveu enquanto nativo. Nós temos o moquém, né? Que é o começo de toda a história de defumação, né? A questão de que o índio ele cozinhava através de uma defumação, era uma técnica isso. Né? Nós temos a questão dos cortes, muito própria do Pará, como se fileta um peixe, e tem os nomes tique-tique, popocó. Então, assim, são nomes de cortes que são próprios nossos, não vieram de uma cozinha Art Nouveau da França, não vieram da Itália. Então, nós também temos as nossas técnicas de cocção, mas que ficaram miscigenadas, que ficaram destoadas dentro de uma gastronomia tão adversa, de tantos povos, e por isso tão rica. Isso não nos tirou, isso nos enriqueceu. Só basta também a gente ter a percepção de onde vem isso e não o preconceito, que é tão frequente em nossas mesas, né? E que às vezes a gente desconhece como uma comida oriunda de tal país, chegada aqui porque nosso país abraçou, muitas vezes vieram também a troncos e barrancos, que foram os negros, mas que a gente, de certa forma, deixou isso muito comum à nossa mesa. De uma forma, às vezes, querendo afastar elas, porque era preconceituoso, né? Em São Paulo, na Pauliceia, né? A questão da paulistana, existia o preconceito de comer, né, a determinado tempo, a comida caipira. O caipira era o matuto. Mas a mesa paulistana era concebida pela uma cultura de alimento de subsistência. Né? A questão do arroz, a questão do feijão, a questão do porco tão presente na comida caipira, e também da nossa. Mas você pode ver que existe uma questão assim, as pessoas comem porco com uma certa discriminação, né? Primeiro porque nós temos também, dentro da nossa questão cultural e também questão alimentar, os judeus, que têm como origem religiosa não comer nenhuma comida oriunda do porco. Então a gente nem sabe por quê, mas temos. Pois é, né? eu Então, ia perguntar por quê. Temos por causa deles. E porque assim, os judeus, apesar do Pernambuco ter uma colônia, a maioria dos cristãos que aqui tiveram, como dito, cristãos portugueses, os novos cristãos, eram judeus. Né? E a gente tem isso muito configurado dentro da nossa história. Né? A Rua do Bom Jesus era a Rua dos Judeus. Né? E a comida deles estava pautada em nossa mesa. Essa é a comida brasileira. Pois é. Eu estava vendo também, porque mesmo sendo radicado em Olinda, as suas pesquisas voltam-se sobretudo para a culinária indígena, africana, portuguesa, tripé sobre o qual se assenta a gastronomia nordestina. Aí vai por dentro para os projetos Veredas e Avelozes e por aí vai. O que significa isso? Pronto, porque justamente que quando eu comecei dentro da gastronomia, eu queria pautar um conhecimento histórico. Eu sou um amante da antropologia alimentar, porque eu acho que o começo da cozinha não está nos quatro cantos que a gente tem quando a gente pensa numa cozinha. O fogão, a pia, né, a parede. Na verdade, ela está no começo da agricultura.
né? Está no começo da história. E cada história carrega algo típico à mesa, dependendo da questão econômica, dependendo das questões sociais, né? Se você for para a Alemanha, eles têm uma gastronomia de guarda, né? As salsichas, os embutidos. Por quê? Porque primeiro a questão do tempo. Era difícil eles terem comida como a gente tem com facilidade, né? As questões de ter realmente muito frio, então eles embutiam. Então a comida ela está associada aos costumes, usos e tradições de um povo. Né? Então isso fez com que eu adentrasse e querer saber da história, e isso já era uma paixão desde muito jovem. E eu também tive o contato, quando você falou sobre Vereda e a Velozes, é um projeto que eu tive o contato há uns 5 anos atrás com um filme, né, de Hermano Pena, que é Aos Ventos que Virão. E ele estava se passando justamente sobre um roteiro do cangaço, né, que é Poço Redondo. E é uma história que tinha um pano de fundo o cangaço. E eu sempre vi falar muito sobre a estética do cangaço. Nós temos realmente verdadeiros autores, líderes de pesquisa, né, Fred Pernambucano. E eu queria saber, além de toda essa questão da estética, da beleza, herói, anti-herói, eu queria saber o que se comia na época. E o que na década de 20, propriamente, não só na década de 20, mas o cangaço não começa com Lampião, ele começa antes de Lampião, o que passava pela mesa? Porque às vezes a gente tem um conceito meio errôneo de que no sertão se comia mal. Na verdade, Lampião e o bando e outros bandos também, eles comiam muito bem. Então eu quis fazer essa pesquisa, mostrando que existia uma riqueza, né? E existia uma história que não pode ser relegada ao esquecimento. A questão da memória do patrimônio da gente, que quando eu for pesquisar, não tem. E eu gostaria, mais do que nunca, que esses legados ficassem para as próximas e próximas gerações. Esse é o grande objetivo, que suma Andréa, mas que fique um legado de estudo. Quer dizer que isso tudo fez com que o povo passasse a se interessar mais ainda por esses horizontes, não podemos chamar isso de horizonte, não é? Porque, veja bem, cozinhar é uma arte. Tem pessoas que fazem por obrigação. Tem a dona de casa porque sabe que ninguém em casa come nada se ela não fizer, então ela vai para a cozinha com raiva. Não é? Tem aquela dona de casa que vai para a cozinha com raiva. Mas lá eu tenho que fazer tudo isso. É a mesmice, é a mesma coisa todo dia, aquele negócio todo. E também tem a pessoa que cozinha por amor, porque quer se especializar e provar que sabe preparar aquele prato. O prazer que ela sente quando as pessoas estão degustando daquela comida, aquele negócio todo. É isso que eu quero saber, porque nós vamos rapidinho agora para o intervalo, mas a gente volta já. Estamos de volta e vamos falar agora da Casa Lux Ótica. E aí, já pensou em aviar a sua receita médica oftalmológica numa ótica de responsabilidade, credenciada por muitos anos de trabalho, a mais antiga do Nordeste? Pensou? Ok, Casa Lux Ótica.
E preste bem atenção. Se você compra óculos de grau na casa Lux Ótica, você ganha um lindo óculos de sol. É verdade, de graça, verdade. Você vai comprar o óculos de grau e ganha um lindo óculos de sol. É na hora. E tem mais. Na compra de lentes HD digital, você ganha outro par de lentes HD digital. O que você não entendeu? Eu vou repetir. Na compra de lentes HD digital, a casa Lux Ótica vai lhe dar de presente também mais um par de lentes HD digital. É mole ou quero mais? Procure a casa Lux Ótica mais próxima de você e seja feliz. Agora, eu volto para conversar com a senhora Andréa Runca, chefe de cozinha. E eu estou curioso para saber aquela comida que a gente falou aqui, o projeto dos projetos Veredas e Avelozes, não é? Cujo foco é a culinária do cangaço. Como são esses pratos? Na verdade, os pratos, tem duas etapas nessa condição. Né? Quando o cangaço estava dentro dos avelozes, das veredas, eles não podiam deixar rastro. Então, geralmente eram as paçocas, a rapadura. Então, a alimentação não era uma alimentação realmente de banquete. Porém, quando o cangaço se voltava aos coiteiros, que eram aquele grupo de sitiantes, fazendeiros que realmente cuidavam de proteger o cangaço, aí sim se fartavam. E o cangaceiro gostava, como todo bom nordestino, de comer bem, né? De comer as estruturas feitas de milho, feitas de mandioca, né? Os nossos guisados, porque nossa comida é basicamente guisado, né? Os refogados, vindos do bode, vindos do boi. Então, assim, era uma cozinha muito farta de uma doceria, farta de queijos, nosso queijo de coalho, queijo manteiga. Então, isso estava presente dentro da alimentação do cangaço. Mas na hora de estar dentro do coito, dentro da proteção ou na hora da guerrilha, aí ele se fartava com as paçocas, as coisas que tinham uma durabilidade e que não poderiam deixar rastros a esse homem. Porque esses homens estão fugidos, né? Então era como se eles estivessem numa zona de guerrilha. Então a comida era dentro dos fardos, né? Levados de uma forma que não deixasse nenhum resquício e era de uma forma que se dizia até pobre alimentarmente, né? Mas também tinha aquelas questões curiosas de eles comerem os mandacarus, né? Abriam os mandacarus e no miolo do mandacaru poder adentrar com as águas quando estava longe, né? Nas grandes secas. Então era uma alimentação, de certa forma, às vezes uma dieta pobre em determinados momentos, mas uma dieta extremamente rica em outros. Então, como uma pessoa que é amante da antropologia, isso me fascinou. A própria história pautada diante das condições sociais, condições geográficas, condições de situações, contextos. Então, isso é a Vereda e a Velozes. Contar uma história por um olhar que ainda, ao meu ver, foi contado de uma forma muito solta e que nesse projeto é para realmente trazer uma forma mais específica. É porque teve eu já estive lendo alguma coisa sobre Lampião, cangaço, Maria Bonita, né? Ela era uma espécie de chefe de cozinha, né? Mas um chefe de cozinha onde ela orientava o macho dela, que era o Lampião, tá certo? As pessoas mais próximas dele, onde ela idealizava o que iria fazer quando estavam num coito, tá certo? Ou melhor, eu digo coito, o local onde eles ficavam lá agrupados, né? Antes de fazer um enfrentamento junto com os macacos, aquele negócio todo. Então eles estavam escondidos, né? Existiam aqueles coiteiros, eram figuras acreditadas do bando, né? Que indicavam o melhor local para eles ficarem. E ali
a Maria Bonita, ela costumava dizer o que era melhor para preparar aquele negócio todo, né? Uma comida especial para o marido dela, o companheiro dela comer e por aí vai. Mas a senhora fala muito, por exemplo, aqui da difundir as raízes da cultura brasileira em diferentes vertentes. A cozinha sertaneja, a caiçara, a dos terreiros, dos quilombos e também a das matriarcas. É isso que eu quero saber, uma curiosidade. Eu já fico com água na boca aqui, É bom né? falar de comida, Oh, né? pelo amor de Deus. Não existe um encontro que não seja pautado sobre o alimento, né? E eu costumo dizer, mesmo que você não tenha uma comida sólida, você vai ter a bebida, ela está dentro das questões gastronômicas, né? A comida, ela aproxima, ela condiz com a conversa, né? Quando você está muito animado, vem as bebidas, as coisas quentes, né? E a comida faz parte da nossa vivência desde que fomos primitivos. É verdade, né? é verdade. A questão do matriarcado, porque assim, a cozinha, apesar de hoje, graças a Deus, ela não é uma coisa só para mulheres, hoje está só procedida de mulheres, Sei. mas foi uma profissão e que antes, na verdade, era até um orgulho do grupo feminino. Né? Começa muito assim, se a gente for falar da nossa história brasileira, quando fomos colonizados, as próprias questões dos próprios nativos, né? Se a gente vamos começar mesmo da era primitiva mesmo, onde não existia nenhum homem branco nessa região. Eram as mulheres, eram as índias que cuidavam da agricultura, e você vê que coisa linda, né? Ela cuidava justamente do princípio do alimento. Ela fazia agricultura, ela plantava e ela trazia esse alimento para fortalecer toda a tribo, toda a nação do qual ela está envolvida. Você vê que é uma coisa tão linda que hoje existe pesquisa, que existe milhares, né, de espécies de mandioca. E essas espécies de mandiocas eram levadas como fosse um presente da noiva à família do noivo. Então, assim surgiu os vários tipos de mandioca em várias regiões. Porque quando elas se casavam de tribo para tribo, era como fosse um totem. Eu levei uma mandioca que vai ser plantada em uma união. Você vê como o alimento é importante em várias situações da relação humana, né? E foi a mulher primitiva, ao início, quando fomos colonizados, tentou-se que essa mulher primitiva entrasse dentro dessa questão colonizadora, né? A Índia como a detentora da cozinha. Na nossa região pernambucana, na nossa região do Nordeste, essa Índia não se deixou, por vários e motivos, né, de questão de colonização diferente, como foi o Sul. Nossa colonização ela foi de monocultura, e aí ela não queria que o índio ficasse na terra. Ela queria que o índio saísse para que a terra fosse daquele latifundiário, né? Então o índio teve que ser banido. Então a Índia não ficou. Quem ficou foi justamente a negra. Então nós temos a questão da mulher novamente assumindo o posto de uma cozinha brasileira. Isso é diferente em outros países. Mas aí o homem se interessa por isso, e que eu acho isso aí único, né, e muito próprio. E ele vem, né, com o advento das novas cozinhas, as cozinhas francesas, que já tem outra característica. Era o homem que dominava essa técnica. Sim. Né? Então você vê que é uma questão, no nosso país, são as matriarcas. Se você for falar um pouco da história de como eu me apaixonei pela gastronomia, isso é uma história quase de todos os cozinheiros. Primeiro, a questão da mãe. A mãe que faz a comida, a mãe que alimenta a família, porque ela já alimentou em termos do seio e agora ela passa para as panelas. Esse amor, né? E como você propriamente falou, as mulheres não querem mais isso. Isso foi uma culpa, Jota, de uma questão também histórica e mercantilista, né? Isso vem oriundo muito das propagandas americanas, né, da pós-guerra, principalmente na década de 60, 50, 60, quando era para tirar a mulher da cozinha para que a mulher fosse para o mercado de trabalho, porque os homens estavam em guerra, né, após guerra, então já tinha também a morte dos homens muito preeminente. E o americano começou a encaixar as comidas, né? Tornaram elas todas em caixinhas, facilitar, então você não precisa mais estar na cozinha, né? E elas começaram a se afastar. E isso gerou um grande problema, né? Porque as caixinhas que a gente usa tanto, as coisas com muito sal, com muita coisa que não é saudável, e a gente foi esquecer de estar na mesa, de comer a comida da panela feita, tirada ou comprada nas feiras, né? E a gente começou a comida industrializada, o que gerou grandes problemas para a saúde
do Brasil e do mundo, né? A obesidade, questões cardíacas, né? A questão da hipertensão, todas provenientes de uma indústria aviltada em ganância. Então quer dizer que nesse caso, essa comida sertaneja, caiçara, dos terreiros, dos quilombos, não é? Tem muito mais a praticidade em decorrência das condições socioeconômicas desse povo. Além da praticidade, é uma questão quase que religiosa, né? O negro vê a comida, e quando eu digo negro, porque a maioria das comidas é oriunda de um preceito religioso. Os quilombos, hoje não tanto, porque isso foi muito devassado, mas a maioria da comida de um quilombo oriunda a comida de um terreiro que vem da comida de santo, né? As comidas dos orixás, né? As comidas que primeiro alimentavam o seu orixá, que tinha a ver com o seu uri, com a sua cabeça. Alimentar primeiro o meu orixá, que me afaga meu corpo, minha mente, minha alma. E depois me alimentar dessa comida sagrada, né? Que foi compartilhada com o meu orixá. Lógico que tem toda uma diferença entre a comida do orixá e a comida que vem para o público comer, os filhos, mas voltada a isso, a comida caiçara, que é a comida litorânea, é a comida da pesca, né? É toda essa questão de o que? Os mariscos, o que se tem. Em Pernambuco, nós vamos ter uma comida caiçara artesanal, vinda dos barcos de pesca, não tão em grandes quantidades, né? A gente vê um peixe hoje, em outra época vamos ver outro tipo de peixe, dependendo da condição climática da região. Já no sul você vai ter cardumes de peixe, e assim aquele comércio gigantesco da pesca. Aqui na nossa região não tem. Então toda a nossa alimentação está pautada ao que a terra dá, aqui aquele lugar tem para me oferecer, para que eu possa fazer. Então, os caiçaras fiz isso, o sertanejo também. O bode não é oriundo nosso, mas o bode foi introduzido e assim ficou como uma espécie nativa, foi criada uma espécie nativa e uma espécie muito bacana do sertanejo se alimentar, porque resistia. Era resistente a esse clima e era a única farinha, né? E a comida de bode era o alimento que o sertanejo tinha, né? O sertanejo que tinha menos condição favorável economicamente, entendeu? Então, essas são as diferenças. E no nosso estado, nós vamos ter essa pauta, né? Comida litorânea, comida quilombo, porque tivemos quilombo, comida agrestina, comida sertaneja e os doces. Riquíssimos e doces nós somos. Aí já vindo de uma escola, tanto africana, que não tinha contato com açúcar, mas veio e fez, quanto portuguesa, que já tem um contato com açúcar refinado. Me diga uma coisa, esse prêmio Dolman, que distingue os chefes de cozinha por suas atividades, a senhora que é idealizadora desse prêmio, e anualmente os chefes de cozinha participam, que é? Esse prêmio, eu fiz parte dele no início, Jota. Hoje, eu não faço mais parte. Por um viés ideológico, né, realmente ideológico, e por um viés de que a coisa foi se distanciando em relação a mim. Hoje eu não acredito mais numa pauta de premiação da forma que é feita. Né? Eu acredito que, na verdade, um prêmio não faz o chefe. O chefe faz a premiação. Né? Então, eu acho que eu sou mais voltada hoje, as mudanças que a nossa profissão vai dando. Eu sou mais voltada ao caminho que o profissional vai trilhando, e o brilhantismo vem justamente dessa questão mesmo, dele deixar legados, né? E que, se algum prêmio surgir para que possa lhe homenagear, que venha. Foi um início, né, que hoje não faz parte mais da minha pauta como profissional. Mas um dia eu adentrei sobre ele, e que ao longo do tempo fui buscando projetos mais voltados ao que eu acredito, de fato. Pelo amor de Deus, né? É bom a gente ouvir isso, né? Meu Deus do céu. Mas olha, dona Andréa Runca, chefe de cozinha, eu ficaria mais tempo conversando com a senhora. Tenho certeza. É tão bom que eu fico imaginando assim, meu Deus, imagine a gente comendo um prato desse assim. Eu sou curioso, eu gosto disso, né? Eu gosto de caça, por exemplo. Eu chego num restaurante assim, que tem javali, por exemplo, um prato delicioso de javali, ele muito bem preparado.
existe também a questão do chefe de cozinha, que a responsabilidade dele é muito grande. Ele vai cuidar do alimento de um grupo de pessoas que ele não sabe o tamanho desse grupo, né? Quantas pessoas tem ali, e todo mundo está acreditando que ele vai comandar todos aqueles pratos. Ele tem um grupo de gente trabalhando com ele, ou para ele vai determinar o que é bom, que tipo de prato vai ser servido, aquele negócio todo. E aí dele se não acertar na receita, não é verdade? A responsabilidade de uma chefe de cozinha, claro, é bem maior do que se possa imaginar, não é isso? É verdade. Assim, primeiro que é a questão da brigada, né? Como você gestar essa brigada, primeiro introduzir ela o seu conceito, porque o chefe de cozinha, ele conceitua o cardápio e o menu que vai ser servido naquele restaurante. Pois né? é. Então, a responsabilidade é grande. e Mas eu espero como, né? que tem vários chefes aí agradando o paladar de diversos tipos, né, de pessoas e diversos tipos de relações com o alimento. E hoje o que está se buscando, de fato, é voltar justamente a essa comida que você tanto gosta e que já falou várias vezes e que eu fico muito afagada, que é a comida afetiva. Né, que é a comida com cheirinho de mãe, uma comida mais voltada às preocupações de saúde, uma comida que vai condensar tudo e harmonizar de uma forma perfeita e agradável, e que vai falar do Brasil, porque vai falar das coisas que a gente come, a favaca, né, os nossos coentros tão famosos, tão comum, coloral, são insumos que sempre fizeram parte da nossa vida e que, de certa forma, se colocado condensado direito, vai fazer uma comida genial. E eu quero agradecer a sua gentileza de ter vindo aqui participar dessa conversa aqui no nosso espaço. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu é que agradeço, desejo toda a sorte do Mundo PJ na rede. Tá né? bom. Muito obrigada também por esse Muito espaço. obrigado. Ah, meu Deus, obrigado mesmo de coração. Um grande abraço a todos, a gente fica por aqui. Até o próximo programa.